Fala pessoal, tudo bem? Bora para mais um vídeo. E no vídeo anterior a gente criou a nossa estrutura base de templates. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz uma pequena alteração no nosso arquivo master só para adequar um pouco melhor essa estrutura do HTML. Coloquei a tag len e declarei um doctype aqui. E o charset, o TF8 também, que isso vai ser importante para nós, porque isso eu tinha esquecido. Se a gente não inserir ele, pode ser que a gente tenha alguns inconvenientes aí, que com certeza no final das contas, não é nem pode ser, com certeza a gente teria. Então, a gente já fez essa, você dá um pause aí, faz essa atualização e vamos que vamos. O que a gente ficou de fazer nesse vídeo? O nosso menu lateral. Então a gente precisa abrir o nosso arquivo, menu lateral, e começar a escrever ele. Então ele é um nav, a gente vai declarar ele como nav. Mesmo o nosso foco não sendo boas práticas de HTML, na medida do possível a gente faz o mínimo que a gente tiver condição de fazer aqui. Então a gente vai declarar um ID, então nav, aliás, vamos só colocar aqui principal. Você pode pôr o nome que você quiser aí, que isso não vai fazer nenhuma interferência no que a gente está querendo fazer aqui não, tá joia? Então, dentro desse nav, a gente vai gerar uma lista de itens. Afinal de contas, o menu geralmente ele é uma lista de itens. E aí vai influenciar a forma de estilo que nós vamos aplicar. Então a gente cria aqui uma lista não ordenada. E aí a gente vai ter os itens desta lista. A gente pode declarar eles aqui também. O que a gente vai ter dentro de cada item? Primeira coisa é um link. Afinal de contas, a gente vai clicar no menu e a gente vai levar para um outro local do sistema. Então a gente tem um link, href. A gente vai deixar em branco aqui por enquanto, mas depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com esses links. Aqui o href a gente vai trazer uma rota. Então a gente vai declarar as rotas lá no nosso arquivo de rotas e depois a gente chama a respectiva rota de cada um dos itens do nosso menu. E dentro do nosso item de menu, a gente vai colocar um ícone. A gente traz um elemento i, que já é de praxe para ícones e elementos desse sentido, a gente usar um i. Fecha a tag. Aí depois a gente ainda pode trazer, por exemplo, o título do menu. Alguns menus trazem aí subtítulo do menu, e aí vai a critério. Aqui o importante que você tenha em mente é que o que eu estou escrevendo de código aqui é uma base mínima para a gente fazer o nosso sistema funcionar. E aí eu até sugiro que você deixe a criatividade fluir e que você vá fazendo seu próprio front-end aí. Se você quiser seguir exatamente como eu estou escrevendo, não há problema algum. E se você quiser fazer diferente, também não há problema algum. E aí, então vamos lá, eu vou colocar um título de nível 3 aqui, só para a gente variar também, que vai ser o título do nosso menu. E eu não vou colocar subtítulo, um texto, nada disso. Eu vou fazer um menu bem simples. A gente vai ter essa estrutura para cada menu. Então, por exemplo, a gente vai ter o menu usuários. E aí, como já faz bastante tempo que a gente começou o projeto, e aí às vezes você não vai nem lembrar direito exatamente todas as entidades que a gente vai ter, a gente tem que olhar o nosso diagrama de dados, que eu não estou com ele nesse momento, mas me dá um minuto e ele vai, com um passo de mágica, aparecer aqui na tela. E aqui está o nosso modelo de dados. Essas vão ser as entidades que a gente vai ter no nosso sistema, que vai influenciar nos menus que nós vamos ter. Então a gente vai ter o menu de usuário, a gente vai ter um menu que, quando eu falo menu, a gente pode praticamente entender como um módulo do sistema. Então a gente vai ter lá o cadastro de usuário, que é cadastro, leitura, listagem, atualização de usuários, grupos de investimento, instituições, produtos das instituições e as transações. O que nós vamos fazer nesse menu inicial aqui são os grupos, as instituições e os produtos. O relacionamento de um grupo e usuário vai estar dentro do menu de grupos.
E a transação, você pode se perguntar. A transação, a gente vai criar um grupo de views para o usuário final, que na verdade não é para o usuário final, mas é para o usuário que não é administrador do sistema. É o cara que vai simplesmente usar aquele grupo para gerenciar os seus investimentos particulares. Então ele não vai criar grupo de investimento, ele não vai criar instituição, produto, nem nada disso. Ele só vai registrar o que ele está fazendo de investimento, de aplicação e retirada dentro daquele grupo. Aí sim, a hora que a gente vai fazendo essas views, a gente tem lá um menu de transações. E quando a gente está trabalhando na parte do administrador, a gente tem um cadastro e gestão de todas as outras estruturas, beleza? Então vamos lá. Só recapitulando, a gente tem o menu de usuário, menu de grupo, menu de instituição e menu de produtos. Então vamos lá. De volta aqui, usuários, instituto. Esse teclado meu ele tem que fazer assim para gerar. Se girar acento aqui é horrível. Instituições, grupos. E aí, até pensando melhor, os produtos a gente não vai ter um menu de produto. A gente joga o produto dentro do menu de instituição. Ou seja, a gente entrou no módulo de gestão da instituição. A gente tem lá todas as instituições financeiras que a gente tiver cadastradas. E a gente acessa determinada instituição para inserir ou remover, etc., gerar a gestão daqueles dados de produtos da instituição. Se talvez ficou um pouco confuso isso que eu acabei de falar, na hora que a gente estiver fazendo, vai ficar mais claro para você isso daí de forma prática. Então a gente já criou o nosso menu. Se a gente vier aqui no nosso front-end, atualizou para nada. Por quê? A gente está chamando a view dashboard aqui, só que o que acontece? A gente chamou esse arquivo. Vamos entender bem para você não ficar em dúvida, hein? A gente faz uma extensão do template master. Então o que quer dizer? A gente tem tudo que tem nesse arquivo e tudo que tem no template master, que é isso daqui. Em que momento a gente trouxe o menu lateral dentro do master? Em nenhum momento. Então é claro que ele não vai aparecer aqui. A gente precisa trazer esse menu para cá. E aí, então a gente já poderia ter escrito o menu aqui dentro? Poderia, não teria nenhum problema, que ele ia aparecer em todas as views. Porém, a minha intenção em separar o menu é que, por exemplo, a gente pode ter menu lateral, menu superior, menu esquerdo, menu da direita, etc. Esse sistema ele pode crescer de uma forma que às vezes a gente não está prevendo nesse momento. Então, quando a gente começa a dividir responsabilidades, tanto quando a gente está falando de classes, de camada de modelo, até quando a gente está falando de views. Se a gente tem um recurso, se a gente tem o Blade trabalhando para a gente e ele já dá toda essa facilidade para a gente, nós temos que usar. Então a gente chama o arquivo menu lateral aqui dentro através de um include. Então a gente chama aqui, include, e aí é a mesma coisa. Aliás, sem ponto e vírgula, é a mesma coisa. A gente passa o caminho dele. Ó, já até mostra aqui o menu lateral, mas nesse caso é só o menu lateral. E aí a gente tem templates, ponto, menu lateral. Eu quero colocar mais aqui, na verdade, eu quero colocar aqui vai interferir no seu layout. Isso daí. No nosso caso, a gente vai colocar ele logo em seguida na abertura do body. Vamos ver se isso aqui já vai dar efeito. E aí, lá está o nosso menu. O que a gente precisa fazer agora? CSS. Vamos deixar isso aqui bonito para a gente ter um sistema usual, não é mesmo? Então, a gente pode fechar esse arquivo, deixa só esse aqui do menu. E aí, agora a gente abre o nosso CSS. A gente já tem algumas coisas escritas aqui, eu vou até copiar esse comentário para a gente poder declarar aqui o menu lateral. E aí, gente, é aquela mesma história. Eu vou sugerir um CSS aqui, mas nada impede você de criar o seu próprio, de usar um Bootstrap, de usar qualquer outro framework front-end de CSS, jQuery, qualquer coisa do tipo, pode usar, não tem problema nenhum. É até interessante, que você vai estar aprendendo mais. E também o foco aqui não é CSS, então às vezes eu vou fazer alguma coisa que não sei qual que é
a sua afinidade com o CSS. Se você ficar em dúvida, manda no comentário e aí a gente conversa a respeito. E aquela mesma história, se for necessidade, eu faço um vídeo específico de CSS para a gente ter o melhor proveito aí dessa série de vídeos, beleza? Então vamos lá, esse menu principal aqui, a gente vai definir um alinhamento float dele aqui à esquerda. Ele vai ter uma largura de 320 pixels, aliás, 280, 320 é muito. Uma altura de 100%. É aqui só pra gente ver o que já vai estar acontecendo, eu vou colocar um background black. Um background blue. E aí, o que aconteceu? Nada demais. Vamos lá, a nave ID principal. Aqui a gente já tem um erro, mas na verdade não era esse, porque eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do errado. Então a gente já corrige aqui. E aí o que a gente tem que verificar? Se ele está chamando o nosso arquivo CSS aqui. Ele está aqui, link, shit. Ele não conseguiu carregar o arquivo, ó. Vamos ver o que aconteceu. Ele não... já vi, ó. CSSS. Eu escrevi errado lá no master. Quer ver, ó? 3 letras S. São apenas 2 letras que nós precisamos aqui. Às vezes você nem deve ter surgido esse erro aí no seu projeto. Então a gente já tem o menu com o fundo azul, mas ele não pegou a largura de 100%, porque o item de escopo acima dele não vai ter uma altura definida, logo ele não vai funcionar. E a gente pode definir então um position fixo, e aí já é outra história. A gente já muda isso daqui, ó. Posição fixa, esse menu está fixo na tela. Consequentemente a gente tem que jogar o conteúdo para cá também, mas daqui a pouco a gente faz isso. O foco agora é o menu. Então o nosso menu ele vai ter uma cor branca. A gente não precisa nem declarar ela aqui. Ele vai ter uma borda à direita de 1 pixel sólida. Um pouquinho mais escura, não, muito escura. Assim tá legal. E a gente vai pôr uma sombra também. Tô colocando alguns elementos aqui que eu acho que já assim podem ser interessantes para quem ainda tá vendo alguma coisa do CSS. 15 pixels e a cor da sombra a gente coloca dessa forma. Vou colocar em camada alpha.15 e ele vai ficar desta forma. Tá vendo que ele tem a sombra aqui? Com isso a gente já pode criar as listas, só que eu ainda acho que esse menu está muito grande. Vou colocar um 220, já está satisfatório, não tem necessidade de ter um menu daquele tamanho todo. Então a gente tem no nosso menu a nave e depois a gente tem a lista. A gente já pode começar a trabalhar com a lista. Eu vou declarar uma propriedade para o L só para que ela tenha o float e uma largura 100% bem definida, para que isso não fique de alguma forma sujeito a nos atrapalhar posteriormente. A gente define aquilo dali. E aí a nossa LI, eu vou fazer a mesma coisa. A gente podia até deixar essa declaração junto aqui, não teria problema nenhum. Por exemplo, assim, ó. Vírgula, e opa. Aqui abre aqui e pronto. E aí aqui embaixo a gente já passaria para o próximo elemento, que é o link que nós temos aqui. Esse link também, a gente põe o float left, largura 100%. E a gente já pode definir uma altura para ele, por exemplo, de 80 pixels, uma borda embaixo dele, no final dele, então border button de 1 pixel. E aí aqui eu não acho interessante a gente pôr sombra. E a gente já pode ver o que isso vai acontecer aqui, ó. Ele já traz a altura que a gente precisa, a borda aqui no final. E aí a gente tem que começar a personalizar o título e o ícone.
O nosso ícone, esse é o primeiro que eu vou fazer, eu vou definir ele como, também vou pôr o float left nele, e aí altura 80 e a largura também 80, fazer um quadradinho ali naquele momento, tá vendo? Ele já joga o H3 para lá, e aí agora a gente já trabalha no H3. Pode pôr altura? Pode fazer isso com line height, pode pôr height com line height, pode fazer isso usando padding? Pode. Qual que é a diferença? Praticamente nenhuma, vai depender do tamanho do texto que a gente vai ter em cada um. Se a gente colocar o padding e o texto quebrar de linha, vai interferir na visualização. A mesma coisa acontece com o line height. Então eu já vou procurar aqui essa fonte aqui que a gente usou, que eu já nem lembrava o nome dela. Também, olha o nome, FreeDocker One. Onde a gente vai arrumar essa fonte? A nossa cor. A gente vai usar essa cor aqui. Opa, Ctrl C. Color. Vamos ver como é que ficou. Não foi essa fonte não, hein? Vamos ver se tem outra. Onde que a gente viu essa fonte? Evidente. É essa fonte sim, só que a mesma coisa, quase que a mesma coisa da falta do CSS que a gente teve lá. Eu interrompi o vídeo aqui rapidinho porque passou uma moto estourando aqui do lado e eu fiquei com receio de atrapalhar o vídeo. Mas enfim, a fonte é essa mesma, mas o que está faltando é declarar o link dela aqui na master. A gente pode copiar do login esse link e aí a mágica deve acontecer. Pronto, a gente já tem a nossa fonte. Só que eu não vou usar essa cor aqui. A gente vai jogar essa cor cadê? Aqui no nosso menu lateral. Se não ficar legal, depois a gente troca, vai. E aí, aqui, isso, eu queria colocar isso um pouquinho mais escuro. Vamos ver como é que vai ficar. Não ficou bom de jeito nenhum. CSS, gente, é visualização. Escreve o líquido ali, vê como ficou. Tem que fazer isso com calma, não adianta querer fazer correndo. Se fizer correndo, vai ficar ruim. Vamos aumentar essa fonte. Não tá nada satisfatório isso pra mim. Eu não quero ficar perdendo muito tempo. Já vamos pôr um line height 80 pixels aqui. Eu pelo menos já deixo bonitinho pra nós. E esse dashboard que está escrito aqui, ele está embaixo do menu. Porque como a gente pôs um menu fixo, ele teoricamente sobe de nível e ele dá essa possibilidade de um elemento sobrepor o outro. Logo, aquilo que eu falei quando a gente está escrevendo esse CSS, a gente vai ter que fazer um ajuste no conteúdo do sistema para que ele não fique embaixo do menu. E aí, eu já vou aproveitar aqui no nosso aqui em cima. Tá, a gente vai declarar um bar aqui que a gente vai mudar a cor dele. Tipo uma cor F9, que é como se fosse um branco, mas é um pouquinho mais perto do cinza, tá vendo? Ó, tem o F que é tudo branco, e aí a gente vai chegando no F7, F9, e aí ele fica um pouquinho mais escuro. Tá vendo? Ó, que aí, como o menu estava sem cor, ele replica essa cor. Então a gente precisa vir aqui no menu principal e colocar o nosso background branco. A ideia é essa, ter o background branco e o fundo do sistema um pouquinho cinza, mas menos do que a gente colocou. F7, F7, F7. Pronto, só para ficar um contraste mínimo aqui para a gente poder identificar bem o que é cada um.
E aí essa cor a gente vai usar aqui no nosso menu também. Vamos ver como é que fica. Aí não tá legal. Opa. Aqui. Deixa o nosso menu dessa cor. O texto do menu, legal. E aí depois a gente põe o ícone junto aqui. E a gente vai fazer um efeito de hover. No link, quando o nosso link estiver acionado, a gente vai fazer um efeito hover. E aí a gente pode pôr aquela cor louca. Eu vou ensinar um truque legal aqui. A gente pode pôr essa cor, o color, dentro do A. E aí, como o H3 e o I estão dentro do A, a gente coloca o color deles como inerente. O que ele quer dizer? Ele vai herdar a cor do elemento pai. Logo, quando tiver a hover, a gente precisa mexer a cor só aqui e não precisa mexer na cor desses dois elementos. E a gente já tem o efeito hover funcionando aqui. Depois a gente pode colocar o ícone, eu não vou preocupar em fazer isso agora, para não gastar muito tempo. Uma coisa que a gente pode usar aqui para ícones é o font. Vamos abrir o Google aqui para ajudar a gente. É o font Amazon. Isso daqui é um framework de ícones. O que ele faz? Todos esses ícones que você pode ver aqui, ele é uma fonte, ele é um arquivo de fonte. Então você não precisa chamar imagem aqui dentro e tal. Então a gente faz o seguinte: se a gente abrir qualquer um deles aqui, ó, você vai ver que ele vai te dar uma classe. Você vai trazer essa classe, por exemplo, essa que a gente copiou, aqui no menu lateral, a gente coloca essa classe aqui desse jeito, F e o nome da classe do ícone, e ele vai trazer aquilo para nós. Só que para isso funcionar, você vem aqui no Get Started, e ele vai te dar a opção de você baixar o arquivo e incorporar esse CSS. Eu sei que tem um link, deixa eu só verificar aqui na nossa cola. Aqui. Tem um ícone do Bootstrap que a gente consegue não ter a necessidade de baixar. Já vou colar ele aqui. E aí, o link é esse. Você pode copiar ele, que ele já vai funcionar. E aí, um detalhe, sempre quando tiver uma nova versão do framework, você só precisa atualizar essa versão aqui, ele já vai estar funcionando, tá joia? E esse link depois eu vou colocar no grupo lá do Facebook, mas se por acaso eu esquecer, vocês me avisam que aí eu colo o link aqui para ficar mais fácil, vocês não ter que ficar copiando do vídeo, beleza? Bom, depois de uma outra pausa por conta do trânsito, a gente já colocou o ícone, ele já está aparecendo ali, a gente só precisa agora jogar um CSS nele. A gente vai colocar um alinhamento de texto centralizado, largura de linha, altura de linha de 80 pixels e o font size 2EM, só para a gente ver como é que ele fica. E na minha opinião já está bem satisfatório. Então agora a gente só precisa navegar aqui entre os ícones e escolher mais dois. Para falar a verdade, eu até sei qual que eu quero, só não lembro o nome. Aliás, eu lembro. A gente coloca a classe FA, que é a classe que o framework traz, a gente tem que colocar para todos. E aí a classe do ícone, que users, que a gente vai usar essa. E aí depois nós vamos usar essa daqui, ó, building. Você copia a classe e traz ela aqui, voilá, e já tem o nosso menu todo escrito. E aí agora, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a criar a tela de gestão de usuário, e junto dessa tela a gente já começa a criar alguns
eu já vou te dar algumas dicas de como é que a gente pode otimizar a utilização de formulários no Laravel. A gente pode transformar elementos de formulário em templates e isso vai facilitar muito o desenvolvimento de front-end direto com o Blade. E a gente se vê no próximo vídeo. E é aquela coisa, não deixe de comentar, de deixar a sua opinião para que eu possa saber como é que estão as suas expectativas e o quanto eu estou conseguindo atender ou não com os vídeos que a gente tem feito. Deixe seu comentário tanto no grupo quanto aqui no canal, beleza? Então a gente se encontra no próximo vídeo. Abraço e até logo!